Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, né? Mais uma vez aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus, principalmente naquilo que se refere aqui às bem-aventuranças, né? Esse é um tempo que nós temos tirado para fazer uma reflexão sobre esse importante momento, né, da passagem do Sermão do Monte de Jesus, nos ensinando sobre as bem-aventuranças, né? Então esse é um momento aí muito significativo para nós e importante para a nossa meditação e nossa reflexão, né? Nós já falamos aqui sobre os humildes de espírito, sobre os que choram, e hoje eu gostaria de estar compartilhando com você mais uma bem-aventurança no versículo 5 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, né? Mateus 5, versículo 5. Essa é a nossa reflexão e meditação dessa noite, né? Os irmãos já estão aí se conectando conosco e essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você nesse momento para a honra e glória do nosso Deus. Antes de tudo, vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, né? E pedir que a graça de Deus seja sobre a nossa vida, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Nossa vida e dependência está no Espírito Santo. Então, vamos orar. Ore comigo nesse momento, em nome de Jesus. Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua presença uma vez mais. E pedimos, ó Deus, toda a graça, toda direção, orientação e revelação, ó Deus, do Teu Espírito Santo para esse momento. Pai, aonde quer que essa palavra chegue e alcance, ó Deus, que o Teu Espírito Santo seja aquele que fala, aquele que move, aquele que opera, que cura e que traz restauração. Ó Pai, transformando o caráter de cada irmão em Cristo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo de número 5, né? As bem-aventuranças. E diz assim a palavra: Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. É muito interessante a maneira particular como Jesus, em todo esse texto, né, em todas as bem-aventuranças, Jesus ele sempre vem tratando algo um pouco mais profundo do nosso caráter cristão e da obra que o próprio Espírito Santo de Deus ele opera na nossa vida. E é sempre um contraste, né? Cada bem-aventurança ela traz para nós um contraste no pensamento de tudo aquilo que nós temos muitas vezes, ou que encaramos muitas vezes, com aquilo que para nós pode significar o que aparentemente ele está querendo dizer com o ser mansos, né? E ele fala ser mansos porque herdarão a terra. Feliz os que são mansos, porque herdarão a terra. Em contraste, as pessoas e mundo afora estão procurando tantas conquistas, os homens, os governos, os líderes, as pessoas querem possuir essa terra e a maneira como as pessoas querem possuir, conquistar e ganhar as coisas não é pelo fato ou pela maneira como a palavra de Deus nos ensina. Muitas vezes as pessoas estão criando o desejo de conquistar, de possuir ou de alcançar alguma coisa justamente por um caminho que não é a paz, por um caminho que não é da mansidão, mas por um caminho que envolve a guerra do coração humano. E toda a guerra do coração humano envolve os desejos pecaminosos. Foi isso que Tiago ele disse na sua carta, né? Quando ele nos diz: de onde vêm as guerras e contendas que há no meio de vós, senão
pelo orgulho, pela vaidade. Ele faz ali uma série de descrição de questões que envolvem os sentimentos humanos relacionado ao próprio pecado e à nossa natureza pecaminosa, e que nos leva a uma condição de guerra, de conflito, né? E Jesus ele também está ensinando algo muito importante para nós quando ele fala de ser feliz aquele que é manso e que ele herdará a terra. Ele tomará posse daquilo que é herança, daquilo que o próprio Pai concedeu aos homens, né? Então, enquanto tem muita gente brigando por tantas coisas, não é esse o caminho que Jesus quer nos ensinar. Jesus ele quer nos ensinar um caminho totalmente oposto daquilo que a carne nos leva ou quer nos conduzir para determinadas conquistas. As conquistas, as nossas conquistas, elas não são carnais. As nossas conquistas, elas são espirituais, né? O apóstolo Paulo, ele também fala algo semelhante quando ele diz que a guerra da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ora, tudo quanto a Bíblia trata para nós tem um sentido amplamente espiritual e uma visão totalmente contrária àquilo que a carne diz, mas uma visão que seja voltada para o princípio da verdade e da santidade, daquilo que Deus ele deseja para mim e para você. Então, quando Jesus estava falando isso, qual era o contexto em que os próprios judeus, né, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é escrito direcionado aos judeus, e naquele contexto, naquela época, o povo judeu estava desejando que o Messias viesse e que esse Messias ele pudesse ser um conquistador político, né, que fora estabelecer o reino de Israel, que fora fazer cumprir todas as promessas sobre a nação de Israel, tirando Israel de todo o julgamento, de todo o juízo que estava sobre eles, sobre o domínio romano. Israel queria ser liberto, aquele era o anseio do povo, né? A liberdade, estar livre da opressão, e que o Messias viesse e reinasse e governasse, estabelecendo sobre eles uma paz que, no entender de muitos, seria ganhado pelo poder, pela autoridade do Messias, e evidentemente que eles esperavam isso de uma forma política, e não era esse o entendimento do Pai, o propósito de Deus para os homens, né? Deus sempre nos surpreende, né? Deus sempre ensinando tudo aquilo que está na contramão do pensamento humano, tudo aquilo que parece ser o menos óbvio é aquilo que o Pai está tratando e nos ensinando e tratando o nosso caráter. A maneira como Deus trata, a maneira como Deus age, não é a maneira como o homem pensa, não é como o homem deseja. E muitas vezes nós perdemos essa qualidade cristã, essa qualidade de espírito, né? de vida no espírito, de plenitude no espírito, porque ser feliz, bem-aventurado por ter uma mansidão, isso não é uma qualidade da própria natureza humana. Isso é algo que envolve a ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida e envolve o próprio fruto do Espírito em nós. Então, nenhuma pessoa, pela sua própria natureza e carne, seria capaz de exercer essa bem-aventurança, né, de ser manso. Então, a mansidão é algo que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nós. É uma qualidade do Espírito, é uma plenitude do Espírito. E quando nós falamos dessa relação que nós temos com o Espírito Santo, da nossa espiritualidade, da nossa vida de comunhão, da nossa vida de busca na presença de Deus, é preciso ter em mente que a plenitude do Espírito não é uma questão de quanto você mais tem do Espírito Santo, mas sim o quanto mais o Espírito Santo de Deus ele tem de você. Qual é a porção que o Espírito Santo de Deus tem da sua vida? Até onde se amplia o domínio do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre o seu modo de pensar,
agir sobre os seus sentimentos. Então, estar pleno do Espírito não é o quanto nós temos dele, mas o quanto ele tem de nós, o quanto nós estamos abertos, né, para uma autorrenúncia, para desfazer da nossa própria vontade, para deixar com que ele tome uma porção maior do nosso espírito, da nossa alma, do nosso caráter e do nosso pensar. Então, vamos ao entendimento do que Jesus queria falar sobre ser feliz aquele que é manso. A mansidão, ela envolve de nós uma qualidade, como Jesus já havia falado antes, que também envolve uma ação do Espírito Santo, que é a questão de ser humilde, né? A humildade de espírito está totalmente relacionado à questão de ser manso. Nenhuma pessoa consegue ser mansa ou ter essa qualidade espiritual se antes ela não for humilde. Humilde o suficiente para reconhecer a sua necessidade de Deus, humilde o suficiente para reconhecer qual é a sua condição, humilde o suficiente para reconhecer onde estão os seus sentimentos, pensamentos, vontades e desejos, se esses pensamentos, desejos e vontades estão condizentes àquilo que a própria palavra de Deus diz sobre nós. Então, há um embate entre humildade e orgulho. Uma pessoa orgulhosa, ela não é humilde de espírito, uma pessoa orgulhosa tampouco é mansa, né? As pessoas iradas, elas não são mansas, evidentemente, mas por que não? Porque as pessoas iradas, elas são orgulhosas, porque as pessoas iradas, elas são cheias de si, elas são cheias de um desejo de justiça própria, cheias de um desejo de reconhecimento diante dos homens, né? É uma pessoa que também tem medo dos homens, medo de agradar as outras pessoas, né? Ela quer agradar e, ao mesmo tempo, ela quer que isso aconteça para que ela seja agradada. Então, uma pessoa irada é uma pessoa que deseja ser sempre agradada. Então, ela não consegue ser mansa. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Entendemos que, e precisamos entender, que toda conquista humana que envolve um aspecto da nossa vida com Deus, ela precisa estar totalmente despida de todo sentimento humano, de mérito, sentimento de injustiça ou de justiça própria. Como uma pessoa ela é realmente mansa se ela exige que haja justiça sobre a vida dela, se ela deseja que seja realizado por ela aquilo que ela acha que foi injustiçada. Como uma pessoa que é mansa e pronta a herdar a sua herança, se ela é tão exigente consigo mesma e tão exigente das outras pessoas. Vamos observar alguns exemplos da Bíblia de como Deus manifestou a determinadas pessoas na Bíblia e que ali revelou o caráter de mansidão daquelas pessoas. Por exemplo, Gideão. Gideão ia para uma guerra com 32 mil homens. E aí o Senhor manda ele fazer uma seleção, chega lá e ele fica com 300 homens. Ora, nenhuma pessoa que não fosse tocada por Deus e tivesse nela essa mansidão seria capaz de enfrentar uma guerra com 300 homens. Ele precisou confiar totalmente em Deus para que houvesse nele uma mansidão, uma tranquilidade de saber que Deus estava no controle e que ele ganharia aquela guerra não pelo seu mérito, não pela sua força, não pela sua própria ousadia ou coragem, não por sua própria braveza, né, de conquista, mas porque ele estivera totalmente na dependência do Senhor e de que o próprio Deus é que entregaria os seus inimigos em suas mãos. Uma pessoa que é mansa, uma pessoa que tem essa mansidão, essa qualidade de espírito, ela confia em Deus e sabe que Deus é aquele que está à sua frente, lutando
pelejando e guerreando pela sua própria causa. Uma pessoa que é mansa, ela jamais exige o revidar, ela jamais exige a vingança, ela jamais exige a justiça própria a todo custo. Uma pessoa que é mansa, ela dá a outra face. Uma pessoa que é mansa, ela tem a qualidade do perdão no seu coração, ela está pronta a perdoar o outro e saber que Deus está cuidando do seu próprio coração. As pessoas muitas vezes não entendem o que é ser manso, né? E às vezes acham que uma pessoa, por ser mansa, tem que ser aquela pessoa quieta, que nada fala, que nada se posiciona, que nada exige. Isso não quer dizer ser manso, né? Uma coisa que precisamos compreender, que a mansidão, ela não pode ser confundida com uma falsa piedade, né? Muitas pessoas, elas expressam uma falsa piedade, uma falsa vida de santidade, né? Ela demonstra uma coisa, mas na verdade o seu sentimento é totalmente diferente. Uma pessoa que é mansa verdadeiramente, ela não tem falsa piedade, porque a pessoa que vive uma falsa piedade, ela pensa que ela já alcançou uma santidade a nível tal, de maneira que ela não precisa mais aprender nada, de maneira que ninguém mais pode lhe ensinar alguma coisa, afinal de contas ela está numa qualidade de perfeição de vida espiritual. Então, uma pessoa que tem essa falsa piedade, ela acha que ela já é tão santa que ela não é mais capaz de nada a aprender. Agora, aquele que é manso de espírito, ele é ensinável, ele está sempre pronto a ouvir, a refletir, a meditar sobre aquilo que estão lhe ensinando, sobre aquilo que estão lhe falando. Uma pessoa que é mansa, ela também é gentil, né? Ela sabe ser gentil com o outro. Uma pessoa que é mansa, na sua gentileza, ainda que ela perceba que o outro está em um nível de conhecimento, de entendimento, até mais baixo do que o seu, ela não usa isso como vanglória, como capaz de ser melhor do que o outro, mas antes ele considera o outro superior a si mesmo. Uma pessoa que é mansa de espírito, que é manso, que é bem-aventurado, né? Nesse sentido aqui, que envolve o aspecto da humildade, ele se abre a ouvir o outro que está numa condição espiritual até mesmo menor do que a dele. E trata o outro com total respeito, humildade, ouve o outro, ainda que o outro não esteja no mesmo nível, na mesma maturidade, mas ele é capaz de ouvir, né? Ele não se exaspera, ele já não parte para o ataque dizendo que ele está certo, que ele que tem razão, né? Uma pessoa irada, que é totalmente oposto de uma pessoa que é mansa, é aquela pessoa que sempre quer estar com a razão, né? Então o irado, ele nunca está errado, o irado sempre está certo, o irado, ele sempre exige que a sua voz seja ouvida e de que a sua palavra seja última, seja definitiva. Olha, pronto, falei, acabou e eu que estou certo. Essa não é uma qualidade de alguém que é manso, né? O manso, ele sabe ouvir, o manso, ele sabe ceder, o manso não está preocupado consigo mesmo, mas ele está disposto a ceder por causa do outro. Vamos olhar o exemplo de Moisés, que foi chamado e considerado como o homem mais manso na Bíblia. Ora, o que Moisés fez? Moisés, ele se abdicou. Moisés, ele abriu mão muitas vezes de muitas coisas em favor do outro. Moisés, em nenhum momento, ele exigiu aquilo que as pessoas falavam a seu respeito, né? Moisés, quando o povo se levantou e murmurava contra ele, Moisés nada fez senão confiar e descansar e deixar que o próprio Deus julgasse a sua causa e estivesse à frente dele. Uma pessoa que tem essa qualidade de espírito não está preocupado com o que o outro está falando, não está preocupado com o que o outro pensa, se o outro está falando bem, se o outro está falando mal, não, mas antes ele tem uma consciência de quem ele é diante de Deus e confia não no juízo próprio, mas no juízo do próprio Deus.
Uma pessoa que é mansa, ele não exige coisa alguma para si mesmo. Sabe? Aquelas pessoas que exigem tanto, as pessoas muito exigentes, que caráter que ela revela? Que qualidade de caráter que ela revela? Ela revela um caráter mimado, um caráter irado, uma pessoa que é totalmente exigente. Ora, aquele que é manso no Senhor, ele nada exige, porque ele sabe que ele, na verdade, não é merecedor de nada. Uma pessoa que é manso, ele também é humilde, porque ele sabe que aquilo que falam acerca dele, na verdade, ele é muito pior do que aquilo que os outros dizem, né? No sentido de quê? De que ele sabe que ele é pecador e que o seu sofrimento, que a sua dor, que a sua dificuldade, que a sua adversidade, ele é merecedor daquilo, porque ele é pecador. E por isso que o manso, ele também é paciente, ele é longânimo, ele suporta, ele é perseverante, ele tem aquela qualidade de paciência, de suportar todas as coisas. E por quê? Porque o manso, ele é o oposto do irado e do exigente, né? E o manso, ele espera na justiça de Deus. O manso, ele não briga para que a justiça seja feita a todo custo a seu favor, mas antes ele abre mão, porque confia numa justiça que não é humana, mas ele confia numa justiça que é de Deus, onde Deus cuida da vida dele, de quem ele é e de todas as coisas, né? Nós precisamos aprender a descansar no cuidado de Deus. Uma pessoa que é mansa, ela tem contentamento, né? É uma pessoa que está sempre contente, é uma pessoa que está sempre grata, né? Uma pessoa ingrata, uma pessoa descontente, ela nunca é mansa. Por quê? Porque o descontente, uma pessoa que não tem gratidão no seu coração e que tem ingratidão, nada tá bom, nada é suficiente, nada que o outro faz, nada que o outro se doa por ele é suficiente e ele sempre quer mais. Uma pessoa que é descontente, ela é tão exigente que nem mesmo aquilo que Deus faz para ela é suficiente. Então, uma pessoa que nunca está feliz, é uma pessoa que nunca é grato por aquilo que ele tem. Agora, quando uma pessoa ela tem contentamento, quando uma pessoa ela é mansa, ela sabe glorificar a Deus em tudo, em todas as coisas, em qualquer circunstâncias, e confia no cuidado, na vontade soberana de Deus sobre a vida dele e descansa em Deus. Eu faço uma pergunta para você diante dessas características que eu estou apresentando para você, se você é manso ou não. Ora, Estevão foi um homem manso, porque ele estava sendo julgado por causa do evangelho, estava sendo apedrejado injustamente e em nenhum momento, por estar sendo injustiçado, ele ora e pede que Deus lançasse fogo do céu e matasse os seus opositores. Não, o que ele fez? Qual era a qualidade naquele momento que aquele diácono Estevão, ele revelou uma grande qualidade de mansidão. Ele olhou diante daquela situação e sendo apedrejado, e ele orou e disse: eu vejo os céus abertos, contemplou o Senhor e fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Será que você é capaz de olhar as pessoas diante das suas injustiças, diante daquilo que você acha que está sendo injusto com você, e orar a Deus por aquela pessoa e pedir por ela que Deus seja misericordioso, porque ele não sabe o que está fazendo, porque as suas atitudes são pecaminosas? Quando nós temos a qualidade de mansidão em nós, nós olhamos para o nosso próximo errando e pecando, e nós não lançamos em juízo próprio aquilo que nós achamos que ele deveria fazer, mas nós oramos e pedimos que a misericórdia de Deus seja sobre ele,
que a graça de Deus alcance aquele coração e que ele possa alcançar o arrependimento dos seus pecados e saber que ele precisa do Senhor, que ele precisa da misericórdia de Deus. Por isso que aquele que é manso, ele tem uma conduta humilde e de longanimidade. Olha só o que diz lá o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo de número 21 ao 23, ele fala algo acerca da vida de Jesus, né? E Jesus, ele sempre deve ser o nosso exemplo, ele deve ser sempre o nosso modelo, e Jesus, ele era manso, né? Manso e humilde. Ele mesmo disse sobre isso, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e tomai o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde, né, de coração. Então diz assim o texto lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Qual o exemplo de Jesus? Ao qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E aí, quando você está sendo ultrajado, quando você está sendo envergonhado, quando você tem alguém que se levanta contra a sua vida, como você se posiciona? Você se entrega e confia naquele que julga todas as coisas retamente, ou você exige que você seja justificado, com que você seja honrado e que você seja feito, ou que seja feita justiça a seu respeito, porque alguém está sendo injusto com você? Meu irmão e minha irmã, quando alguém for injusto com você, entregue-se à justiça de Deus. Confie no Senhor da sua vida. Ele conhece o seu coração. Ele é o único capaz de julgar retamente todas as coisas e saber quem você é. Uma pessoa mansa, ela não exige para si a justiça, mas antes ela confia na justiça de Deus. Uma pessoa que é mansa, ela não sai brigando com as pessoas, né? Por justiça. Entenda bem o que eu vou dizer aqui, e eu sei que alguns dos nossos irmãos são advogados, outros estão formando, né? E não sou contra o direito, muito pelo contrário, eu sou a favor dos advogados, porque eles muitas vezes tratam as coisas de forma correta e justa e nos ajudam nessa questão. Mas se nós fomos entender a qualidade de ser manso, não deveríamos nós, antes de procurar qualquer justiça humana, confiar na justiça que vem de Deus e orar e descansar em relação a isso? Muitas vezes as pessoas estão fazendo juízo de si próprio, quando na verdade elas deveriam apenas orar e confiar e saber que Deus é aquele que dá, é aquele que concede todas as coisas. Aí de repente alguém pode pensar e dizer assim: mas pastor, eu trabalhei, o direito é meu, a lei diz que eu tenho direito. Sim, você tem todo o direito, mas se você confiar em Deus, se você descansar em Deus, quem é aquele que lhe dá ou lhe concede todas as coisas? Não é o próprio Deus? Ora, a Bíblia fala que o homem não pode receber nada se do alto não lhe for dado. Será que nós não deveríamos ser mansos e confiar na justiça que vem de Deus e não na nossa própria? Será que nós não deveríamos saber que se alguém nos tirou essa caneta de forma injusta, aquele que é fiel não pode nos dar muito mais de outras formas? Por que nós somos tão exigentes? Por que nós queremos brigar por tantas coisas dessa vida se a nossa morada não é aqui? Por que queremos brigar por tantas coisas daqui se tudo vai ficar aqui e se a nossa morada é eterna, é nos céus? Por que nós fazemos tantas exigências de coisas dessa terra se a nossa vida aqui é passageira
se nós somos apenas inquilinos nessa terra e se aquilo que Deus tem para nós está reservado nos céus. Não entenda que quando nós falamos das bem-aventuranças, não é uma qualidade inata das pessoas, ou seja, ninguém nasce com essas qualidades, ninguém é por natureza dessa forma, senão pelo Espírito de Deus for tratado, transformado. Ora, isso, quando falamos de ser bem-aventurados os que são mansos, nós devemos orar e pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa qualidade, nos ajude a descansar e confiar em Deus e no cuidado de Deus sobre todas as coisas. Se você não buscar isso da parte de Deus, meu irmão, nunca pense que você, por sua própria natureza, será capaz de ser alguém manso e alguém que não seja irado. A nossa natureza, ela nos conduz a sermos irados. A nossa natureza nos conduz a sermos pessoas que buscam a justiça própria, que exige a vingança, que quer revidar quando alguém nos causa algum tipo de injustiça, que somos orgulhosos quanto a nossa própria aparência, que somos orgulhosos quanto aquilo que os outros pensam de nós, e muitas vezes nós colocamos uma bela roupa para demonstrar ou aparentar às pessoas aquilo que nós gostaríamos que os outros vissem em nós, porque na verdade nós não queremos que as pessoas olhem para nós e vejam quais são os nossos pecados ou quanto nós somos sujos diante de Deus na natureza do nosso pecado, da nossa impureza, da nossa vaidade, enfim, de tantos pecados que há em nós. E muitas vezes nós estamos reivindicando orgulhosamente, de forma irada, a nossa imagem, a nossa aparência, o nosso posicionamento, o nosso direito de que alguém possa nos ouvir, de que alguém possa nos dar uma palavra, nos dar a razão de alguma coisa. Nós precisamos buscar essa qualidade espiritual de ser manso. Por si só, nós não conseguimos. Nós só conseguimos se o Espírito Santo de Deus nos ajudar. Somente Deus pode nos ajudar a ser mansos. Por isso que o que nós devemos fazer diante das circunstâncias? Orar. Buscar primeiro a direção de Deus. Senhor, o que é que eu devo fazer nessa situação? Como eu devo me comportar nessa situação? Senhor, como confiar, como depender, como ser contente, como estar feliz e grato diante dessa situação para me manter em mansidão de espírito, em quietude de alma, em saber que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Se você não buscar isso da parte de Deus, meu irmão, você nunca será manso. Somente Deus, somente o Espírito Santo de Deus pode fazer de você uma pessoa mansa. Alguns irmãos na igreja sempre dizem para mim, né, pastor, eu queria ser manso como o senhor, né? Eu não me considero uma pessoa tão mansa assim, mas oro e peço que o Espírito Santo de Deus me ajude e me ensine nessa qualidade, porque pela minha própria natureza eu agiria de forma orgulhosa, eu agiria de forma irada. E quantas vezes eu preciso dessa graça e dessa misericórdia de Deus sobre a minha vida? Por quê? Porque eu também sou falho e também sou pecador. Nesse tempo que nós estamos vivendo, já enfrentamos alguns níveis de perseguição, de afronta, né, por sermos cristãos, por pastorear, enfim, tantas coisas. Algumas dessas questões os irmãos da igreja até sabem, situações que nós enfrentamos. E qual deve ser o nosso posicionamento? De ser manso. Às vezes a pessoa acha, mas pastor, será que eu não estou sendo bobo? Ora, eu sempre digo isso, né? Deixe o outro pensar que você é bobo. Deixe o outro achar que está te enganando. Deixe o outro achar que você está sendo tolo. Você não precisa fazer nada. Você sabe se você está sendo tolo ou não. Você sabe quando você está sendo enganado. Mas você não precisa fazer nada. Você precisa apenas descansar, ser manso, não fazer nada contra, mas saber que Deus, que julga retamente todas as coisas, está à frente da sua vida e cuidando de você. Os filhos de Deus,
confiam em Deus. Os filhos de Deus entendem o cuidado de Deus sobre eles. Quando nós entendemos isso, irmãos, nada irá lhes faltar. Afinal de contas, o Senhor Jesus, ele nos disse que os mansos, por serem mansos e são felizes por isso, eles herdarão a terra. Ora, o que você tem para herdar? O que você tem para receber nessa terra? O que é seu por direito? Será que você precisa vindicar alguma coisa? Ou se não, descansar no Senhor? Aí de repente você pode pensar assim, mas pastor, mas não foram justos comigo, não me deram a minha parte que era devida, suponhamos, na herança, ou não, o meu patrão não me pagou justamente o que eu deveria pelo trabalho que eu prestei. Volto a dizer, não é o Senhor que lhe concede todas as coisas? Não vem da mão de Deus todo cuidado, toda prosperidade, toda a bênção de Deus sobre a tua vida? Não é Ele que lhe dá força, não é Ele que lhe abençoa? Seja manso. Ora, Jacó, quando estava no processo de tratamento da parte de Deus, o que aconteceu com Jacó, com o seu sogro Labão, né? Labão estava querendo roubar de Jacó. Então tudo que Jacó botava a mão prosperava. E aí tem aquele momento lá das cabras, né? Que faz um acordo com Labão e ele fala assim, olha, as cabras malhadas são suas e as que são lisas são minhas. Então, tudo bem, Jacó começou então a cuidar e as que nasciam malhadas eram de Jacó. E aí começou a nascer mais cabras malhadas do que de pelo liso. E aí Labão ficou irado. E ele, não, agora serão minhas as malhadas e as lisas são suas. Eu estou aqui parafraseando lá o texto, né, a história. E aí então Jacó continuou cuidando. E aí nasciam mais lisas do que malhadas. O que isso quer dizer? Que quando a bênção é sua, quando a promessa é sua, você não precisa ficar preocupado se outros estão tentando usurpar aquilo que é seu. Hoje, alguém pode tirar algo que é seu, mas aquilo não vai prosperar na mão do outro, porque é seu. E o Senhor lhe dará muito mais e abundantemente aquilo que é seu. Ele trará nas suas mãos, ele dará a você, no seu devido tempo, a parte que é sua. Agora, qual é o mistério para isso? É viver contente, é estar em contentamento com aquilo que Deus tem concedido a você. É estar em paz, é estar com seu coração tranquilo e sabendo que Deus, ele tem cuidado de você, ele tem a sua vida em suas mãos e ele sabe o que você precisa. Você é contente ou você é descontente com a vida? Você é manso ou você é irado com essa vida? Uma pessoa descontente está sempre irada, ela não consegue estar feliz. Mas uma pessoa que é contente, ela consegue estar em mansidão no seu coração. Se você tem dificuldade de ser manso, se você tem tantas exigências no seu caráter, na sua vida, se você é tão exigente do outro, se você é tão orgulhoso, se você não consegue se submeter a outras pessoas, se você não consegue ser humilde e se rebaixar ou a nivelar o seu nível, né, com relação a outras pessoas que são em nível de conhecimento, de cultura menor que você, ore e peça que o Espírito Santo de Deus te ensine você a ser manso, como o próprio Jesus assim o foi. Jesus não achou nele nenhum dolo. Quando ultrajado, ele não revidou com o ultraje, mas antes ele calou-se, ele silenciou e confiou no Pai. Para muitos, Jesus foi humilhado. Para muitos, Jesus foi derrotado na cruz. E aquilo que parecia ser a sua derrota é para nós o maior troféu, é para nós o maior símbolo da vitória de Deus sobre a nossa vida. A cruz no passado era vergonha. Para nós hoje, ela é o símbolo da nossa vitória, é o símbolo da nossa redenção, da nossa conquista e da vitória do Senhor sobre o pecado, sobre a morte e sobre a nossa vida. Então entenda que nas mãos de Deus, aquilo que para os homens pode parecer vergonha,
para Deus pode ser transformado em um símbolo de dupla honra. Afinal, a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, que aqueles que se humilham, o Senhor os honra, mas os soberbos Deus abate até o chão. Os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão do Senhor a sua bênção e a sua promessa. Que você possa descansar nisso, que você possa confiar nisso e que você possa orar e pedir que o Espírito Santo de Deus ele possa trabalhar no seu coração para que você seja manso. Lembrando que a plenitude do Espírito, o fruto do Espírito em nós, e não é o quanto você está cheio do Espírito, mas é quanto o Espírito tem de você. Não é quanto mais você tem de Deus, é quanto mais Deus tem de você. Na vida cristã, quanto mais você se doa, quanto mais você abre mão de você mesmo para com Deus, mais o Senhor tem de você mesmo. Quanto mais Deus tiver de você, mais pleno você será, mais feliz você será, mais grato e contente você será. Qual é a porção que Deus tem da sua vida nas mãos dele? Ou melhor dizendo, Deus tem o controle de tudo e de todas as coisas da sua vida? Ou você só entregou ele uma parte? Ou você só confia em Deus uma parte da sua vida? Quando você entregar todas as coisas ao cuidado de Deus, você não estará ansioso por nada, você não estará preocupado com nada, você não exigirá nada de ninguém, nem mesmo do próprio Deus, mas antes confiará no poder soberano de Deus, na vontade soberana de Deus, no cuidado soberano de Deus e entender que Deus tem o melhor para você e que você apenas precisa confiar e descansar. Por isso, meu irmão, minha irmã, seja humilde, descanse, confie, entregue a sua vida, o seu coração ao Senhor. Se você não tem conseguido, peça que o Espírito Santo de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor ele vai te ajudar. Depende o quanto você está disposto a entregar de si a Deus e ao cuidado, ao direcionamento e ao ensinamento do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Muitos, em alguns momentos, acharão que você é tolo, acharão que você é enganado, que você não faz conta das coisas, mas não, você apenas está descansando no cuidado de Deus sobre a tua vida. Confie em Deus, descanse no Senhor, eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas na sua vida. Amém? Eu gostaria de orar por você nessa hora e pedir que o Espírito Santo de Deus tenha uma fatia maior do seu coração, uma porção maior da sua vida e que Ele te conduza em uma vida de mansidão. Vamos orar comigo em nome de Jesus nessa hora? Pai, nós oramos ao Senhor nessa hora. Lhe pedimos, Espírito Santo, que pela Tua graça e misericórdia, e bem como o perdão que nos foi concedido pelo sacrifício da cruz, ó Deus, que o Senhor nos perdoe de toda a vaidade, de todo o orgulho, de toda a ira, de toda a ingratidão, ó Deus, tenha misericórdia de nós, perdoa-nos e ajuda-nos, ó Pai, a sermos mais gratos, confiantes no Senhor e na Sua vontade. Ó Pai, queremos entregar o nosso coração diante do Senhor. Reconhecemos, ó Deus, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Ó Pai, quanto somos exigentes dessa vida para que as pessoas nos tratem com uma honra, com uma dignidade da qual nem mesmo somos dignos, porque somos pecadores. Mas lhe pedimos, Espírito Santo, que nos ajude a sermos mansos, a descansar em Ti, a confiar em Ti, a entregar tudo e todas as coisas em Tuas mãos, a confiar, ó Deus, não na justiça própria, a não sermos exigentes de que alguém faça justiça por nós, mas antes confiar e ser paciente em toda dor e sofrimento, sabendo de que o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós, e que o Senhor é o reto e justo juiz, e que nos direcionará e que conduzirá todas as coisas, e que aquilo que o Senhor tem nos concedido está diante de nós, sobre nós, e não há nada ou ninguém que possa tirar aquilo que o Senhor nos tem concedido.
Ó Pai, que assim possamos confiar e descansar e que haja uma verdadeira mansidão no nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos assim. Ajuda-nos a não reivindicar, a não revidar nada, mas dar a outra face, a sermos humildes e mansos de espírito, segundo assim nos ensina a Tua palavra. Oramos assim e confiamos, ó Deus, na Tua graça e na Tua misericórdia sobre nós e no auxílio do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos assim e entregamos a nossa vida a Ti, ó Deus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Que Deus assim te ajude, te fortaleça e te dê toda a graça para que você possa ser manso, humilde de espírito e confiar. Eu tenho certeza que você herdará muitas bênçãos, muitas promessas do Senhor e será honrado por Deus, não pelos homens. Confie e descanse em Deus e siga o exemplo de Jesus. Eu tenho certeza que quanto mais você se parecer com Jesus, mais a glória de Deus se manifestará sobre a tua vida, mais você será honrado. Não uma honra humana, mas uma honra que vem do Senhor sobre a tua vida. Amém? Fiquem na paz, que Deus assim os abençoe. Até sexta-feira, se Deus quiser, no nosso estudo bíblico, falando sobre dependência emocional. Um forte abraço a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.